Bom, falamos sobre as nossas línguas e agora a gente vai falar sobre amigas, amizades. Porque sabia que tem plantas que são amigas também e crescem muito melhor quando estão juntas. Em vez de uma falar mal da outra, elas falam bem uma da outra e ficam juntinhas ali tricotando. Ó. Tem combinação que afasta a praga, que melhora o sabor dos alimentos, aproveita melhor o espaço. E até uma ajuda a outra a crescer, como deveria ser no nosso dia a dia, nós mulheres, uma ajudando a outra a crescer, é ou não é? Vamos descobrir tudo isso e muito mais aqui com o Roberto Rabelo. Que sou eu! Boa tarde, com muita alegria, Glória Banique. Muito boa tarde, com muita alegria para você de casa. Agora, você percebeu que a sua fala foi incrível e é exatamente isso, a natureza sempre imitando a vida e a vida imitando a natureza. Planta precisa de planta e gente precisa de... gente. É sobre isso, Glória Banique. Aqui, ó, gente precisa de gente. E obrigado por me fortalecer sempre. Obrigado sempre por esse apoio. Assim como as plantinhas precisam de apoio. Agora eu quero entender isso. Vamos lá. É verdade que uma planta apoia a outra? Apoia e muito, Glória Banique. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui, a gente já pode começar os trabalhos? Pode, com certeza. Nós trouxemos ali nessa jardineira o manjericão juntamente com o tomate. Esse tomate, além de ser um tomate ornamental, ele é também um tomatinho cereja, tá vendo os frutos aqui? Deixa eu virar aqui que tá mais bonita a imagem para os nossos câmeras. Olha aí, olha. Que então o manjericão e o tomatinho. E o tomate. Você sabe que o tomate, ele é, na verdade, uma das espécies que, na verdade, dentro desse reino, é o que atrai muito pragas, tá? Por exemplo, mosca branca e tantas outras fungos são muito atraídos pelo tomate. Adoram um tomatinho. Eles adoram o tomatinho. E o manjericão, ele automaticamente, ele protege neste caso, tá? Por quê? Pelo odor que ele exala. Então essas pragas acabam se afastando por conta do odor do manjericão. Então as pragas não gostam do cheirinho do manjericão? Não suporta, Glória Banique. Inclusive, não só pro tomate, mas também quando você tem aí uma outra horta também, até no dia a dia na sua casa, é muito legal ter manjericão porque afasta também essas pragas, tá? Sabe de uma coisa? Foi assim que os italianos descobriram fazer molho de tomate com manjericão. Com manjericão. Mentira! Por quê? Mas deixa eu te falar uma coisa, parece que não, mas isso também, os dois plantados junto, ele também dá um equilíbrio ao tomate, tá? É o que eu te falo. Por exemplo, se eu ando com o louco, eu fico o quê? Doido. Se eu ando com uma pessoa centrada, eu vou ser uma pessoa centrada. Na natureza, claro que sim. Opa, ajuda muitas vezes. Claro que depende de cada um querer quando se trata de ser humano. Mas no caso da natureza, aqui o manjericão apoia muito o tomate nesse sentido, tá? E aí a gente vai falar, Rabelo, mas o plantio, tá? Pra você que tá nos acompanhando aí ao vivo aqui no Mulheres, você fala, Rabelo, o seguinte, eu tenho um pequeno canteiro na minha casa. Dá pra eu ter esses itens lá na minha casa? Tomate e manjericão? Claro que dá. Por quê? Porque eu quero fazer a minha pizza, eu quero fazer meu molho de tomate italiano, eu quero ter os dois juntinhos. Você sabe que eles, um do outro precisa de um espaçamento de 30 centímetros, tá? Então, se você tiver uma jardineira de 1 metro, mais ou menos, né? Ou até 80 centímetros, você já consegue ter esses dois elementos, tá? Então assim, eles não devem ficar juntinhos como aqui. Isso aqui é só uma simulação que nós fizemos para mostrar para você de casa, mas ele precisa de um espaçamento aí de pelo menos 30 centímetros. 30 centímetros entre o tomatinho e o manjericão. Isso, exatamente. Mesmo assim funciona? Mesmo assim funciona. Só que é sempre bom lembrar, Rabelo, como é que eu faço esse plantio? Uma terra leve, sempre um substrato, sabe, gostoso, macio, para essas plantas desenvolverem de maneira gostosa e saudável. Além disso, ambos necessitam de sol, tá? Então precisa ter um sol direto aí, pelo menos as 4 horas do dia de sol direto, para ele desenvolver e ficar lindo e maravilhoso aí pro seu consumo do dia a dia, Glória Banique. Amei tomatinho com manjericão. Combinação perfeita. Perfeita. Na natureza e no nosso prato também. Não, e muito perfeita. A natureza é sábia e Deus sabe o que faz, Glória Banique. Uma outra opção que eu trouxe aqui, eu particularmente, eu sou apaixonada por berinjela à parmegiana. É bom demais, não é? É um super prato. Mas quantas vezes você já comprou no supermercado aquela berinjela que veio por dentro toda estragada? Sabe? Cheio de bichinho e tal. Você olha por fora, como é que é? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Exatamente. E por que acontece isso? Muitas vezes é o solo em que é cultivado essa berinjela. Isso acontece muito, né? E essa praga, ela vem através do solo e vai danificando já o fruto da berinjela. Então, uma dica legal que também dá para manter em casa, dá para ter, por exemplo, se você tiver, por exemplo, sabe aqueles vasos redondos? Que normalmente a gente põe aquela planta bonita? Se você tiver um vaso daquele
ou vários no seu jardim ou na sua sacada, você consegue, por exemplo, ter um pé de berinjela produzindo. Que tamanho fica um pé de berinjela? Ele chega mais ou menos a 1 metro aproximadamente. Nossa, ele fica grandão. E fica lindo. Eu plantei na infância muito lá em Peruíbe, eu amava. E é a coisa mais rica. Eu acho chique você ter um pé de berinjela na sua sacada ou no seu quintal. Então, pera lá. Então, se eu tenho aquele vasão redondo, eu planto meu pezinho de berinjela, ele vai crescer até 1 metro. Até 1 metro. É isso. Isso, tá? Mas também pode chegar, tipo, a 70 centímetros, tá? E já dá berinjela. E já tá berinjela. Tranquilo. Posso te falar? Ele, por exemplo, com já 40 centímetros, ele já produz fruto. É mesmo? Tá? Vou fazer uma pauta aqui só com essas com frutos já prontíssimos. Amei. Tá? E aqui também eu tenho o manjericão. O manjericão vai proteger também, inclusive, o solo, para que esta berinjela, ela não tenha esse problema, entendeu? De chegar na minha casa, eu abrir e tá feia, como aqui, por exemplo, ó, ela está lindamente linda. E sem contar que o próprio manjericão na berinjela também, ele influencia e melhora o sabor da berinjela, tá? Eu particularmente sou fã. A gente já tem berinjela com sabor manjericão, é isso? Ela já nasce com mais sabor ou de menos manjericão? isso, mais ou menos isso. Brincadeiras à parte, mas realmente essas plantas, uma sempre beneficiam a outra, tanto a hortaliça, né, como o nosso legumes aí no caso, tá? Ô, Rabelo, nesse caso aqui, tem que ter uma distância entre as duas? Também uma distância média de uns 20 a 30 centímetros. Por quê? Porque imagine que essa berinjela, berinjela, ela vai dar os frutos. Certo. E os frutos vão precisar de espaço, tá? Certo. O manjericão também, ao mesmo tempo, ele se espalha e ele se espalha demais, porque Verdade. ele cresce, ele vira um arbusto, né? Só que ao mesmo tempo, esse manjericão, ele dá aqui para nossa berinjela uma sombra, que é uma sombra bem favorável para ela, dá uma cobertura, sabe? Às vezes o que a gente precisa da vida, você pode até ter aquela pessoa que não dá frutos na vida, mas se der sombra, você já tá bem, que é o caso da berinjela, tá? Agora, uma dica bem rápida aqui, que eu sempre dou quando eu venho aqui no Mulheres, pra você que fala, Rabelo, meu manjericão murchou do nada. Você tá vendo que aqui tem uma floração, né? Eu sempre tiro essa floração na hora da poda, eu podo ele por quê? Porque quando chega na floração, o manjericão entende que ele já tá no fim da vida. Olha o que é psicológico. A planta também tem, tá? Então fica a dica aí pra você, o manjericão não tá muito legal, você vem aqui, você retira, tá? Corta as flores. Isso, você corta as flores dela, que aí ela fica, ó, pimpa, lindo de viver. E aí tá? continua, não vai murchar. Isso, sempre lembrando, em pautar também referente a regas, tá? Rega sempre, tipo, tanto o manjericão quanto aqui a berinjela, eles gostam de água. Então, um solo sempre úmido, tá? Tem a mangueira, coloca lá a mangueira sempre na terra, evite molhar as folhas, porque essas folhas também propagam fungos, tá? Então as pessoas têm a mania de pegar a mangueira e jogar no jardim, também é um atrativo muito grande para as pragas que vêm nas plantas. A berinjela também gosta de sol? Ela também gosta de sol, tem que ter sol direto também. Tem umas 4 horinhas de sol? Umas 4, 5 horas de sol direto ali, sabe? Para receber o solo. E você sabe que mesmo o sol, ele fortalece também esse solo, né? Sim. Que é muito importante. Então temos aqui combinações, plantinhas que se gostam. A gente já viu tomatinho com manjericão. Eu não sou planta, mas você sabe que eu te adoro, né? É de verdade. Aí a gente tem o manjericão com a berinjela. E agora, quem mais? Vamos para aquele que a gente ama. Vamos. Que é o sabor. Só que antes, eu vou colher um aqui para você me dizer, olha isso, aqui, olha, o morango. Olha esse morango, gente. Que bonitinho. Olha esse morango. Bora colher um aqui? Dá licença. É sempre muito importante pedir licença para a planta. Ó, esse aqui tá natural, Glória. Moranguinho olha direto, isso. posso comer? Direto no pé, não só pode como deve. Olha o sabor deste morango, tá? A dica aqui para você é o morango. Tem sabor, é morango com sabor. Morango com sabor. Não é sabor, ele fica morango. muito mais saboroso, Morango com gente. sabor. Olha, e aqui, uma coisa também que eu vou falar pra você, você tem aquele vaso com um pé de planta grande na sua casa, uma dica, tem a cobertura, normalmente, que fica só aquela terra ali, só a planta e ao redor não tem nada. Você pode fazer também esses plantios ao redor destas plantas, dentro deste próprio vaso. Eu faço muito na minha casa. Eu tenho um hábito em casa de jogar sementes. Por exemplo, eu comi uma maçã, vou lá e jogo a semente da maçã, brotou, eu transporto para um outro vaso, tá? Então é uma coisa que funciona bastante. Aqui eu tenho o morango, tá? E a ideia aqui é o morango junto com o quê? Com o... Com o orégano, deu dislexia, ufa, mas já voltou. Boa! E aí, o que acontece?
Só que também, uma opção também, além do orégano também, gente, que o morango adora também, é o tomilho. Então você pode fazer a mistura tanto com orégano, quanto também com o tomilho, tá? Por que o morango gosta do orégano? Porque aí eu já não consigo pensar num prato de morango com orégano. Então, amiga, porque também é um elemento... Vamos tirar um galhinho aqui, com licença, amiga. Aí eu já penso na pizza e na pizza doce. Pizza salgada e pizza doce. Sente o cheiro. Pode é maravilhoso. pode apertar ele. Pode apertar ele, isso amassa. E sente. Também afasta as pragas. As frutas, principalmente, eles são muito... As pragas amam atacar as frutas. Mas para inseto, isso é um veneno. E acaba sendo o quê? Um veneno natural. Você não precisa usar esses venenos, sabe? Que não vai beneficiar a sua planta e também vai para nossa saúde. Você usa o próprio elemento que é natural para afastar essas pragas e esses insetos que podem prejudicar o meu morango. Agora, no caso do morango com orégano, tem que ter uma distância ou a gente pode ficar juntinho igual a gente fica aqui? Também é importante ter uma distância, porque ambos precisam ter espaço. Gente, eu vou falar pra você, eu falo por mim. Eu amo gente, mas a gente precisa de um tempo também, né? Precisa ficar sozinho, precisa respirar com a planta, gente. É igual. Eu falo que nós somos natureza e a natureza somos nós. Então, muitas vezes, o nosso comportamento é igual. A gente precisa tomar água, a gente precisa tomar banho, a gente precisa escovar os dentes, a gente precisa escovar a língua, não é? Como a pauta anterior. Exatamente. Então, tudo isso, no mundo das plantas também não é diferente. A gente tem que respeitar também. Elas podem estar juntas, mas elas precisam ter um espaço para respirar. É igual o casamento, tá? Então, dá um espacinho aí de 10 centímetros nessa sua jardineira que você for montar naquele seu cantinho, no quintal da sua casa, porque coisa gostosa é você ter aquele 1 metro de terra e você fazer daquele cantinho um lugar todo maravilhoso e todo especial. Principalmente se esse espaço tem o quê? Luminosidade, Glória Banique, tá? Você tem às vezes aquela jardineira lá com aquela luminosidade maravilhosa e não tem nada produzindo. Gente, bora produzir, bora colocar aí. E são plantinhas que cabem nos nossos vasinhos, né? Nos vasinhos. Não precisam ter terreno. Agora, Rabelo, ali a gente tinha visto manjericão com a berinjela, tudo com 30 centímetros. Esses aqui conseguem ficar mais juntinhos. 10 centímetros. 10 centímetros, tá legal, né? Mas precisa de espaço para respirar. Sim. Mas 10 centímetros faz diferença. Sim, tá? Com certeza. Agora, vamos... Esse aqui ok? Esse aqui ok. Tá. Ok pra vocês? Ok. Ok, diretora? Bora pro próximo, porque aqui o tempo não para, Mafei. Aqui no caso, eu acabei de plantar esse aqui, tá? E aí, a regra é sempre simples, sempre única. Vocês viram que aqui, o que aconteceu? A folhinha deu uma caída. Então aqui, Glória Banique, por favor, o regador aqui, porque eu só plantei. A regra é simples. Plantou, molhou, gente. Aqui, olha, tá vendo? Olha, aqui, aí já levanta, plantou, né? Já levanta, olha. É como ânimo, né? Você tá morrendo de sede, dá um copo d'água, ó, já era, tá? Daqui a pouco ela tá inteira. Aqui também eu tenho o quê? Eu tenho o rabanete, que é maravilhoso, tá? É bom pra saúde, hein? Rabanete tem tanta coisa boa. Gente, e quer coisa melhor do que você tirar uma assim, ó. Vou tirar isso aqui, só de simulação pra vocês verem. E ir direto pra mesa, direto pro prato da gente. Isso é luxo, gente. É verdade. Isso é luxo. Você poder plantar naquele vaso que você tem na sua casa e você poder colher daquilo que você plantou. Não é maravilhoso? Também, os dois, eles super combinam e são perfeitos. Também é importante que seja espaçado, tá? Rabanete com espinafre. Com espinafre. Também é importante que seja espaçado. Entre o rabanete e o espinafre? 20 centímetros em média, tá? Por que eles se gostam tanto, Rabelo? Se gostam tanto por quê? Porque esse aqui, por exemplo, ele acaba sendo um nutriente pra terra. A própria raiz dele nutre a terra. O rabanete? Por quê? Porque a raiz dele acaba fazendo uma drenagem muito boa no solo, o que beneficia muito aqui o nosso espinafre, tá? Agora, uma dica pra você, dona de casa, eu passo muito em casa. A gente tem a mania, eu vou retirar isso aqui que eu plantei agora, só pra simular pra vocês. A gente tem a mania de tirar aqui, ó, Glória, com o nosso câmera aqui, ó, tirar aqui as folhas pra fazer aquele refogado maravilhoso. Espinafre. O sabor é outro. E aí, esse talo, a gente costuma jogar fora, né? Verdade. Esse talo, ele já é uma muda, Glória. Você vê que aqui, ó, já tem um brotinho saindo, tá vendo? Olha aqui esse brotinho. Mas mesmo sem raiz? Tá vendo? Mesmo sem raiz. Ele enraiza na terra. Ou se você preferir também, você pode colocar na água que ele enraiza igual. E aí você só coloca na terra depois. E ele
volta de novo. Tem vários legumes que as pessoas descartam e que podem ser feito esse processo. Ô, Rabelo, como que eu sei que o meu espinafre já cresceu o suficiente? Já tá na hora de colher e tal? Então, você tira ele normalmente com uma média de 30 centímetros. Quando ele estiver numa altura de 30 centímetros, com bastante folha, né? Ele já tá bonito, já tá bacana aí pro consumo, pra você fazer aquele refogado bem gostoso e bem suculento, né? Com creme de leite é bom demais. Adoro. E aí, mas eu gosto dele refogadinho. Sabe com que? Hoje é o dia do ovo, hein? Falei que eu gosto de banana com ovo, mas gosto de espinafre com ovo também. Ah, é maravilhoso. Já fez Tudo. isso? Já, opa, eu sou virado. Dá aquela refogadinha rapidinha ali no espinafre, abre os ovos em cima, assim, numa frigideira grande e deixa tampa e deixa só ali. Agora aqui, Glória, uma coisa que é muito importante falar pra você de casa, você é boa de garfo, né, Glória? Eu sou ótima de garfo. Eu tô percebendo. E aqui, gente, ó, acho que a gente vai pegar tudo aqui e montar um prato depois. Aqui, vocês reparem que uma coisa que é muito importante, o solo sempre bastante drenado, tá vendo? Não é aquele solo pesado, principalmente pra legumes, quanto também pra hortaliças, esse solo bem drenado, pra planta ficar bonita, pra sua hortaliça. Fofinho, o solo leve, entendeu? E sempre bem molhado. Bem molhado. Tá? Isso é importante. Eles gostam de sol igual os outros ou não? No caso desse aqui, não. Do espinafre, Do espinafre, não. Já esse aqui também, meia sombra sempre. Meia sombra. Ele vai sempre na meia sombra. Umas 2 horinhas de sol? Nunca sol direto, tá? Porque aí também danifica, inclusive, a folha dele. 2 horinhas de sol, 2 horas de sol já fica supimpa. Aí a gente já faz rabanete com espinafre. Menina, e saladinha. aí, não é? Fica maravilhoso. Eu como muito rabanete. Pensando, porque eu plantava isso na infância, né? Eu com minha avó, nós tínhamos horta. Na década de 80, 85, hoje fala-se muito em horta sustentável, né? Aquelas hortas coletivas. Sim. Naquela época, minha avó já fazia na escola, gente. Porque faltava merenda na escola e a minha avó era merendeira de escola. Ela produzia a horta da escola junto comigo e outras famílias, recolhia dali e fazia a nossa própria merenda, Glória Banique. Gente, que delícia. Isso é luxo, Glória Banique. Luxo. Na época não era visto como luxo, era visto assim, sobrevivente, que também éramos. Mas né? A gente não tem como comprar, então vamos produzir e tal. Hoje em dia, tudo mudou. Tudo mudou. E nessa região que nós fazemos, era um bairro chamado Caraguaba, em Peruíbe, né? Ali com Itariri. E eu tenho ótimas lembranças, porque isso aqui eu fazia, tanto que eu falo com o pé nas costas, porque é a minha infância todinha aqui. Que é maravilhoso, eu amo. Amei. Tá? Então, plantinhas que se gostam, a gente aprendeu. Vamos lá. Deixa eu só dar uma dica antes. Claro. Tem a opção também, mas Rabelo, como é que eu faço para ter essas mudas? Tem as sementes também, que você pode começar a sua produção das próprias sementes, gente. Todas elas têm semente, Todas elas produzidas a partir de semente. Produzidas a partir de semente. Tirando algumas outras espécies, que inclusive o morango semente sempre. Também. Mas tem uma outra ali que a gente vai fazer um passo a passo já, que eu vou dar um truque chave para você. Então segura, espalha para as amigas pelo WhatsApp, porque essa aula é legal. Boa. Tá? Então, vamos lá, só recapitulando, a gente tem tomate com manjericão. Isso. Manjericão com berinjela, ó, são amiguinhas. Aí, aqui a gente tem o morango com orégano. E aqui nós temos o rabanete com espinafre. Dessa cadeia aqui alimentar, qual que mais te chama a atenção? Ai, eu gosto de tudo. Pra mim, assim, o mais diferente foi juntar o morango com o orégano. Mas eu ainda fico na berinjela com manjericão, que eu acho incrível. Maravilhoso. Agora, aqui, o próximo, nós temos o que aqui? Nós temos o feijão, não é isso? Tá certo ou é o próximo, gente? É o próximo aqui, olha. É esse próximo, pula aqui, tá? Porque tem uma ordem aqui, o Mulheres é Organizado. Aliás, que felicidade fazer essa pauta, viu? Parabéns a toda a equipe. Felicidade pra todos que nós. Eu fico em casa assistindo, eu falo, gente, como o programa está lindo. Parabéns, direção e equipe. Aqui, nós temos o quê? Cenoura, tá? Também é um hábito que as pessoas têm muito grande, né? Vou cortar aqui pra vocês. Comprou a cenoura, tal, foi lá, tal, fez aquele mexidinho de cenoura, cortou a cenoura, que eu também amo, né? Inclusive, eu não gosto daquele descascador, eu gosto assim, ó, na faquinha. Eu tenho uma faquinha em casa que eu acho o máximo. Essa cenoura, tá docinha. Muito bem. Me sobrou isso aqui, Glória Banique. Certo. Você sabia que se eu cortar aqui, ó, cenoura natural, né? Sim. Ó, é saudável, né? É bom comer cenoura. Aqui eu já tenho uma muda de cenoura. Como faz? É só colocar na terra? Só colocar na terra. Ou se você quiser também, você pode colocar na água, tá? Que ela brota, tá vendo? Aqui já tá saindo brotinho, vai ter mais brotinho. Isso aqui vai prosperar, vai crescer. E você pode levar ele pra terra depois de uns 15 dias.
Depois de uns 15 dias. E você vai ter a produção também aqui de outra cenoura. E se eu cortei agora e já colocar na terra também funciona? Também funciona. Também funciona. Mas se você deixar na sua casa lá, no copinho com água, aqui eu já tenho uma muda, tá? Qual a profundidade que tem que ter uma jardineira para dar uma cenourinha? Ah, coloca uma profundidade, porque ela cresce bastante, uma profundidade de mais ou menos 25 centímetros. Ah. Então, olha quem chegou no estúdio, Pedro Baza, esse moço é chique demais, viu? Ó, daqui a pouquinho... Olha, e aí, nós falamos aqui... Cláudio. Cláudio Baza, não é Pedro. Pedro Baza era um antigo que trabalhava aqui no Mulheres, na Rádio Gazeta. Confundi, mas já... Tá aqui. Obrigado, Glória Banique. Cláudio já tá aqui com a gente. É isso. Aí, aqui, olha, não entendi, produção. Aqui, olha, nós temos o quê? A cebola, certo. tá? Essa cebola, ela brotou. Ficou lá na minha fruteira, tinha um monte. Na correria do dia a dia, não tem tempo de fazer comida em casa, né? Brotou. O que aconteceu? Aqui, eu montei várias... Opa, caiu uma ali. Mas aqui, ó, eu tenho várias mudinhas. Aí, cada uma dessa aqui, Glória, é uma mudinha. Eu vou abrir aqui, olha, qual é a nossa câmera? Aqui essa o Kaique. É o nosso Kane. Aqui, ó. É o Kane. Tô trocando o nome de todo mundo hoje. Hoje ele tá todo... Qual é o meu nome mesmo? Kaique. Qual é o meu nome mesmo? Meu nome qual é? O seu é Glória. Ah, ufa. O meu Banique. Olha aqui, ó. E aí, aqui eu tiro, tá vendo, a cebola. Ó, tá vendo? Eu retiro ela inteira, porque aí eu vou fazer o quê? Retirar aqui a muda, tá vendo, ó? Onde tá a muda? Lá dentro? Tá aqui, ó. Exatamente, ó. Retiro toda essa camada aqui, olha, tá vendo? Aqui. Ó, aqui, ó. Aí eu parto ela aqui, ó, Glória, ó. Tá vendo, ó? Tiro ela aqui, ó. Tento tirar o máximo próximo da raiz. Mostra aqui pro Kane, ó, pra gente ver. Aqui, ó. Olha lá. Tira... Opa, essa aqui não foi, soltou antes. Mas deixa eu abrir ela um pouco mais aqui, ó. Aqui, ó, gente. Pera aí. Ó, tá vendo? Tem mais de uma, então. Tem mais de uma. Cada galinho desse é uma muda, ó. Aí eu parto ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Tô vendo, partiu já fez aqui. duas. Aí, de preferência, eu vou com uma faquinha ou com estilete pra sair essa raiz aqui, ó. Porque essa raiz é importante pra mim, aqui, aí ó. Você vai cortar no meio. Isso, corta aqui no meio, ó lá, ó. Aí, já fiz, tenho duas mudas, tá? Feito essas duas mudas, eu já tenho a minha terra aqui toda preparada, bem fofinha. Eu planto ela aqui. Aí eu posso abrir aqui com a mão mesmo, ó, tá vendo? Mão na terra, literalmente, porque a gente ama. Ó, coloco aqui, tô calminho hoje, não tô? Tô, tá demais. Eu sou tão eufórico, gente. É o costume, já tô me acostumando com você. Pronto. Aí coloco outra aqui, olha, tá vendo? Ó. Tá? Pronto. Espaçado, deixa aí mais ou menos uns 10 centímetros, tá? E aí, quanto tempo para eu colher essa cebola Isso era a minha pergunta. tá? Uma média de 90 dias. 90 dias. 90 dias. E a cenoura? E aí a cenoura, aqui o mesmo esquema, ó, abre aqui uma copinha nela, tá? Uma média de 60 dias. 60 dias. Inclusive, e a gente tem aqui, ó, essa aqui. Aqui, ó, já vamos tirar uma aqui, ó. Já cenourinha aqui, olha, gente, coisa mais linda, mais rica. Essa aqui é outra espécie de cenourinha? Essa aqui é a mini, essa aqui é aquela mini. Baby. Isso, a baby. A baby, que a gente compra cara beça lá no supermercado. É cara e que você pode produzir na sua própria casa. Sua casa. Consumiu, tira o talinho aqui e replanta naquele vaso que você tem. Naquela jardineira, você já tem um outro pé aí de cenoura em casa. E aí não precisa ter um vaso de 25 centímetros. Não precisa. Aqui um vasinho pequeno já dá. Exatamente, o mais compacto você consegue produzir a baby. Amei. Não é muito legal? Amei. O que mais a gente tem? Aí aqui, nós temos o quê? Nós temos o feijão, tá? Isso aqui é uma espécie de feijão. Certo. Temos a abóbora e nós temos o milho. Milho tem também, três gente. Aqui. Tem o feijão, abóbora e milho. Milho também é algo muito prático de plantar, tá? Você abre aqui, você faz um buraquinho, coloca 3 punhadinhos de milho e aqueles 3 punhadinhos você deixa brotar, deixa germinar. E ele vai manter ali. Você não precisa fazer separação. Mas precisa de um pouco mais de espaço. Um pouco mais de espaço, porque o pezinho de milho é maior. Ele é maior, ele cresce, então tem que ter espaçamento. E aqui eu tenho a abóbora. A abóbora, ela vai ajudar como cobertura de base da terra, deixando essa terra muito mais úmida. Olha a sabedoria da natureza. Deixando essa terra muito mais úmida, por quê? Porque a abóbora vai fazer sombra para esse solo. Então esse solo, ele vai ficar muito mais saudável e vai ajudar muito. Ao mesmo tempo, o meu feijão que está aqui vai ser beneficiado pelo quê? Pelo pé do milho, porque ele vai ter onde trepar. Entendeu? Para produzir. Olha! Literalmente, não é bom? Vai ter ali um esteio, né, Glória? Gostei! Não é, Glória? É isso, Glória. Tá? Você gostou do trepar, né, Glória? Olha!
né? Já é um aconchego ali, não é? Né? Pro nosso pé de feijão, gente, que vai se apoiar. E ao mesmo tempo aqui, rega constante, é muito importante a rega constante. Ambos gostam de sol direto. Imagine a maravilha você ter ali o seu pé de abóbora no vaso e a abóbora lá crescendo. Essa aqui também é a baby, né? Olha, porque eu ia perguntar, eu falei, peraí. Ó. Você plantou feijão, beleza, o feijão, um pezinho de feijão. Tá. Agora, um pé de milho e mais a abóbora. Eu falei, que tamanho é esse vaso? Mas então, gata garota, a abóbora, ela é rasteira. Sim. Entendeu? Mas então, é uma aboborona. Eu pensei na grandona, né? Sim, mas eu já tive quintal aí assim tem que ter espaço. Não, se tiver 1 metro de quintal, você já produz pé de abóbora em casa. Mas não junto com feijão e com milho. Não, aí não dá, né? Aí você tá pedindo muito milagre também, né, Glória Banique? Não, aí você tá pedindo muito milagre nesse caso. Então, tá? quer dizer, esses 3 se dão muito bem. A abóbora com feijão e com milho. Exatamente. Amei. Tá? E um cuida do outro, você viu? Um sendo apoio pro outro, um sendo esteio pro outro de alguma forma. E assim é a nossa vida. Lembrando que o milho, ele não cresce assim. Pessoal da cidade grande... Isso é simulação, Pessoal da cidade grande que nunca viu um pé de milho, o milho, ele não nasce assim. Porque senão depois o pessoal vai, assim, me encharcar nas redes sociais falando, Rabelo, que pé de milho que era aquele, moço? Calma! O que mais a gente tem aqui? Aí aqui nós temos o quê? O alface. Alface. Que também é maravilhoso, tá? O alface, ele gosta de sol, tá? É incrível, mas ele é uma verdura que gosta de sol e sol direto. Porém, muita regra, de manhã à tarde. Nisso eu sou especialista. Porque a minha avó falava, filho, já vai molhar alface, tá na hora. Era todo dia, meu Deus. Na época eu xingava, porque eu era criança, né? E tinha meus compromissos que ela me obrigava. Mas era de manhã e à tarde molhar. Era minha obrigação. De manhã e à tarde molhando alface. À tarde, exatamente. O brócolis aqui é a mesma coisa, tá? De manhã e à tarde. Ambos aqui se protegem, tá? Principalmente porque as folhas do brócolis são folhas também grandes, que dá essa proporção na terra, protegendo o solo também desses insetos que podem ser ofensivos para nossa alface. Vamos combinar, tá? que o brócolis aí já tem um cheirinho que não é tão gostoso quanto o manjericão, quanto ali afasta o orégano. as moscas brancas que atacam aqui a nossa alface. Então a natureza sempre sendo muito sábia. E aí, como a gente se liga nesses detalhes, a gente faz o conjunto da obra. Qual a distância que a gente tem que ter entre o brócolis e aproximadamente 30 centímetros, porque vale lembrar que o brócolis, ele se abre e a alface também, né? Então, ambos têm que ter espaço para respirar, para ficar lindo e para ir para sua mesa no futuro. Que delícia! Olha, um brocolão desse aqui, lindo, hein? Né? Esse aqui depois vai virar refeição em casa, porque eu não sou bobo nem nada, não é, Glória Banique? E aqui, o que a gente tem? Aqui nós temos a camomila, tá? E temos também a couve. Você sabe que couve? Camomila com couve. Você sabe que a couve, ela atrai muito, mas muitos insetos. Às vezes tem épocas que você vai ao supermercado, você compra couve e tá sempre aquele pedaço, né? Comido por formigas, por insetos. É demais, gente. Só que antes de eu falar dos insetos que atacam, a couve também é uma outra coisa. Vamos tirar aqui, minha infância toda fazendo isso, Glória Banique, ó. A gente destaca assim do pé, olha a couve, tá? E aqui, o que acontece? Isso. Aqui o que acontece? Pra gente preparar a couve, você pega a faquinha na sua casa, pra você que tá chegando agora no mundo, porque às vezes as pessoas falam, Rabelo, mas ensinar a cortar uma couve todo mundo sabe. Não, gente, tem muita gente chegando hoje no mundo, inclusive nascendo, né? Então a couve você vai fazer isso aqui. Tira aqui, ó, tá vendo esse talo? Tira esse talinho aqui, tá? Ó, tirou o talinho e aí você vai dobrar. Enrolou. E aí você vai. Quanto mais fininha, eu gosto dela, quanto mais fina, melhor. Né? Pra ficar mais saborosa. E frita, então. A couve frita. É de comer de joelho. Eu adoro. Então aqui, fez isso, sobrou esse talo. Certo? O que as pessoas fazem com esse talo normalmente? No lixo. Descarta. Isso aqui também já é uma muda. Já é um outro pé de couve desse, né? O talinho da couve? O talinho da couve já é outro pé. Você planta, vai enraizar aqui, olha, deixa eu mostrar aqui pro... Kenny. Eu sempre lembro que é com K. Kenny, aqui, olha. É a nossa câmera. O Kenny, aqui, olha, tá vendo? E aí vai brotar isso aqui, e aí já é um pé de couve que eu tenho aqui. Olha isso, gente. A gente joga muita coisa fora. E desse talinho, quanto tempo pra nascer aquele pé de couve? Muito rápido. Tipo assim, 30 dias você já tá com ele nesse tamanho aqui, ó. Ou até maior. 30 dias? 30 dias, tá? Então fica aí a dica pra você que joga fora normalmente isso. E essa é a camomila? A camomila, essa é a camomila, tá? A camomila, normalmente, o que acontece? Ela também ajuda a, tipo, expulsar
a fazer correr. Sabe aquela pessoa que tem olho gordo na vida, tá? Porque às vezes a gente tem amigos que nos protege. Aqui nesse mundo das plantas, das ervas e hortaliças, não é diferente. Certo. A couve, como ela atrai muito, ela precisa de um elemento como a camomila, tá? Por Pra quê? acalmar os insetos. Pra acalmar, pra expulsar as pragas. Diz que a camomila acalma. Não, mas são as pragas do Egito. Nesse caso, ela... Então, pega uma pessoa calma e põe pra brigar pra você ver que agora é Banique, vira o saci, viu, meu amor? Então, aqui nesse caso, ela ajuda a repelir todos esses insetos que vão atacar a minha couve. Espaçamento aqui também, aproximadamente de 30 centímetros, porque as folhas dela crescem e se expandem, assim como também da couve. Solo também, sempre molhado, de preferência manhã e tarde. Camomila precisa de muito sol? Ela precisa de sol, assim como a couve também. Tá bom. Tá? Uma outra coisa que é muito importante, sempre rega, gente, ó, rega direto aqui, ó. Solo sempre úmido, tá vendo, ó? Sempre úmido o solo, isso aqui é mega super importante, tá? Espaçamento dela, como eu falei, de 20 a 30 centímetros aproximadamente, tá? Pra ela poder produzir legal e ter uma vida feliz, assim como a minha, como a sua vida, Glória Banique. Amei, gente. Com muita camomila. Não é com muita camomila. Você ficou de dar uma dica aqui? O que era a dica que você ia dar aqui pra gente? Aqui eu ia falar pra você sobre o milho, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma jardineira, né? Tenho aqui esse substrato. O substrato, ele é sempre muito mais leve, então eu vou colocar um pouco mais dele aqui nessa minha jardineira, tá? Olha, aqui, olha. Tem aqui minha jardineira. E aí, o que eu faço para fazer a produção do milho, tá? Eu venho com o dedo, é o dedo meu. Ou se você tiver uma estaca, como diz minha avó, né? Uma estaca, o que é? Um pedacinho de madeira. Você faz isso aqui, ó. Você abre aqui, ó, tá vendo? Sim. Você abre aqui, ó. Tá? E aí você coloca o milho com espaçamento, tá? Dá pra ter milho no quintal de casa. Gente, eu tenho cana no meu quintal, pra você ter uma ideia. Você jura? Canteiros, juro, tem cana. Vou lá tenho chupar pé de cana abacate, na sua casa. Eu tenho, o que mais? Pé de jaca, eu tenho... Minha casa é uma mata virgem. Ai, que e delícia. aí, ó, aí você vem aqui com o milho, ó, tá vendo? Pra quem falou, Rabelo, o milho é esse aqui plantado? Não, esse aqui já é o fruto, é espiga, tá? O pé do milho, ele chega aproximadamente até 1,70 m, né? Ele é então ele é grandão. alto. Aí eu venho aqui, ó, e coloco aqui meu milho, ó, tá vendo? E coloco espaçado, tá vendo? Como que é? Empunhadinhos. Fazia tanto tempo que eu não ouvi esse termo. Ela é do mundo, mas ela conhece os termos, ó lá. Aí aqui, ó, coloco os punhadinhos, tá vendo? De aproximadamente 6 a 7 unidades, porque ele vai crescer, ele vai formar aquela torceira. Né? Vamos falar bem que nem os caipiras. E aí, essa coba aqui tem mais aproximadamente uns 3 centímetros, né? Mais ou menos aqui, Glória. Tem. E aí, ó, fecha aqui. Dedos. Fecha aqui, ó. Tá vendo? E aí só rega, é muito rápido pra crescer, pra poder vir lindo. Quanto os milhos tempo aí pra um pezinho de milho maravilhosos. Dá uma média de 30... Não, pra crescer mesmo, ele chega a 30 dias. Produção 60, 90 dias. 60, 90 dias já tem milho. Já tem milho em casa. Amei! Não é coisa boa? Agora eu tenho uma missão pra você. Mas me dá um beijo aqui. Você vai levar essas jardineiras pra casa, eu quero ver produção constante lá, viu, Glória Banique? Deixa comigo. Tá? Fechado? Fechado. Então fechou. E eu quero saber como é que o pessoal te encontra. Sem me encontrar lá em casa, mas piada à parte, você me encontra também pra chupar cana. Vai pra gente sentar e descascar a cana. No Instagram é @roberto com 2 T's, .rabelo com 2 L's. Amei. Espero você por lá também, viu? Obrigada, Bom te ver Rabelo. mais uma vez. Um beijo mais uma vez, viu? Beijo, obrigado, direção.